Então vamos nos recolhermos intimamente, agradecer a Deus pelo dom da vida, a Jesus, mestre amigo, que possamos, nessa noite, não termos simplesmente um estudo, mas sim um grande banquete. Que os bons espíritos, amigos espirituais dessa casa lá na frente, possam nos dar suporte e fortalecer ao nosso companheiro Zé Miranda, que terá a palavra da noite. Que assim seja. Então, gente, boa noite para todos. Boa noite. Vamos aqui hoje receber, com muito carinho e prazer nosso amigo Zé Miranda. Eu, particularmente, no meu conceito de espiritismo, depois que estamos estudando juntos, eu mudei muita coisa mesmo. Não por persuasão apenas de Zé Miranda, mas sim pela força do raciocínio e da inteligência que Deus me deu. Então, é com você a palavra. Muito bem, boa noite. Boa noite. Prazer em conhecê-los, aos que eu não conhecia. Jesus nos abençoe, né? De na casa. Muito Seja bem. muito bem-vindo. Que Jesus nos abençoe, né? Bom, doutrina espírita, que é o tema, né? Nós temos que abrir um parênteses aí, com uma coisa. Nós temos a doutrina dos espíritos, que corresponde ao sacrifício de Kardec sozinho, para nos trazer essa grandeza, que é a doutrina dos espíritos. E nós temos a doutrina dos espíritas. A doutrina dos espíritas varia de acordo com o conceito de cada qual. A doutrina dos espíritos é uma doutrina elástica, é uma doutrina acessível, porque a doutrina dos espíritos não tem dogma. E não tendo dogma, cada um de nós desenvolve a sua inteligência e a sua vida em si, de acordo com a sua situação existencial. A doutrina espírita, ou dos espíritos, se divide em 3 partes: religião, filosofia e ciência. A religião está entregue a companheiros que de fato não sabem que nada sabem. Na religião eu preciso desesperadamente da misericórdia do Criador, para que o Criador venha em meu socorro. Na filosofia, nós abrimos o leque de um aprendizado rumo ao desconhecido. A finalidade dos espíritas em si é viajar no desconhecido. E nós temos pouco tempo, todos nós. Se nós vivermos um século, nós só temos 30 anos para programarmos a próxima encarnação. Porque os 10 primeiros anos a gente passa como criança, os 30 anos seguintes a gente passa em adaptação e estudo, mais 30 anos para trabalhar, para necessidade financeira, e os demais 30 anos, nosso corpo dorme para refazer conceitos no campo celular. Então, nosso corpo precisa do sono. É uma ingenuidade nossa querer achar que nos basta 2 horas ou 3 ou 4 horas de sono. Quanto mais nós dormirmos no corpo, maior é o nosso potencial espiritual. Quem vive no positivo estuda enquanto o corpo dorme. E quem vive no negativo, que é o caso da humanidade inteira, não é? Engana para tirar diploma. A humanidade inteira
ela desenvolve um fracasso existencial, onde nesse fracasso existencial nós nos enganamos mutuamente. Se não houvesse engano, para que um professor fiscalizar um aluno na hora da prova? Se um aluno tem que ser fiscalizado na hora da prova, é porque esse aluno, esse menino, esse rapaz, ou este homem, não é? Aprendeu tudo na vida, menos a responsabilidade sobre si próprio. Porque qualquer um que enganar o semelhante, esquece do principal, vai ter que ficar para trás tomando conta daquele que enganou. Vocês estão entendendo? Então a doutrina espírita é um tesouro que não tem preço. Agora, precisamos cuidado. Tem gente na doutrina espírita que está há 50 anos na doutrina espírita, meio século. Não sabe nada, mas nada. Qual é a finalidade do saber? A finalidade do saber é parar de esmolar misericórdia de Deus. Nenhum de nós existe para mendigar proteção e amparo do Criador. Sabendo viver é um direito adquirido. A não ser que Jesus, em João 10:34, se equivocou. Quando diz lá textualmente, vós sois deuses. Jesus se referiu a nós. Vós sois deuses. Mas o que é que eu faço desse potencial onde Jesus, o próprio Jesus, em João 14:6, diz lá claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, religião, nada a ser. Verdade, filosofia, eu sei que não sei. E ciência, que é a vida, não é? Eu posso saber. A não ser que a questão 2 do Livro dos Espíritos tenha algum problema de interpretação. Na questão 2, Kardec pergunta magistralmente o que se deve entender por infinito? Uma palavra, o desconhecido. Isso é que é infinito. Agora, nós encarnamos para repetir ou nós encarnamos para desbravar o desconhecido? A doutrina espírita tem essa grandeza. E quem é espírita não precisa falar para ninguém, não. O que vai é fazer com que fanáticos de teses religiosas, que não passam de religiosos cabrestados, se empolguem com esse cabresto. A doutrina espírita deve ser escola. Escola para eu deixar de ser o que eu era. A doutrina espírita na área da religião, a sua mediunidade é conversa com defuntos. A mesma doutrina espírita na filosofia, a mediunidade é conscientização energética do psiquismo, do perispírito de cada um de nós. Uma reunião mediúnica não é para socorrer criaturas desinformadas, não. O que vocês acham que é o plano espiritual ao pé da letra junto de nós? O plano espiritual junto de nós, ao pé da letra, nada mais é do que um aglomerado de espíritos desencarnados que estão aprendendo conosco. Por que a maioria dos humanos morre de medo da morte? É porque morre de medo de perder as mordomias que a pseudovida nos dá. Porque quem não sabe viver, acredita que gozar a vida é que é viver. Eu digo que não.
Gozar a vida é matar-se antes do corpo morrer. Às vezes eu falo alguma coisa complicada, vocês tenham paciência. O garoto aí vai fazer uns DVDs aí, né? Vocês tirem proveito, ouçam muitas vezes, que o lucro vai ser de vocês. Certo? Esse que está falando para vocês, se não fosse a doutrina dos espíritos, eu já teria ido embora há muitas décadas, porque a humanidade, tristemente eu digo para vocês, é uma decepção. Nós vivemos o floreamento externo de sonhos materiais. Estamos num corpo de carne porque precisamos dar vida ao nosso espírito. A esmagadora maioria acredita que está num corpo de carne para aproveitar a vida. Eu não existo para aproveitar a vida. Eu existo para ser digno da vida. Porque se eu for digno da vida, eu aproveitarei de qualquer jeito. Verdade? Então, doutrina espírita, gente, como nós dissemos, é uma dádiva dos céus à nossa disposição. Mas não na condição de frequentadores simplórios, ingênuos, acreditando que a bondade conquista a simpatia de Deus. Não é por aí. Deus não precisa de sentir simpatia por nós. Deus precisa, onde Ele estiver, pensar: valeu a pena ter criado aquele filho lá ou aquele filho dele? Estão entendendo? E a doutrina espírita, gente, são só 5 obras. Só 5 obras. Não adianta vocês enveredarem pelo caminho de ler romance e ler romance sem conhecer a base da doutrina espírita. E a base da doutrina espírita não está no que está escrito. A base da doutrina espírita está única e exclusivamente no potencial de inteligência que vocês venham a desbravar. Doutrina espírita, a gente não importa que tenha um que sabe mais, outro que sabe menos. Isso é secundário. Quem sabe mais agradece a Deus a misericórdia de estar junto de quem sabe menos. Porque somente o menor me dá alicerce para eu entrar na vida. Muitos espíritas ingênuos ficam idolatrando o espírito superior. Eu não preciso idolatrar espírito superior. Eu preciso entender que eu fazendo o melhor possível, não importa se está certo ou se está errado, eu fazendo o melhor possível para Deus estar certo. De acordo? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Tá bom. E as dúvidas que porventura ficarem, podem anotar no papel, entrega aí o xerife aí, certo? E aí ele passa para mim, e eu com todo prazer respondo para vocês. Por escrito, viu? A gente espera que o senhor volte muitas e muitas vezes aqui, viu? Voltarei quantas vezes vocês quiserem, se quiserem, certo? Porque nada imposto tem valor. Entenderam bem? Nada imposto tem valor. De acordo? Nunca imponham nada. E como o mundo está um caos, escondam dos outros que vocês são espíritas. Em certos casos ofende. Porque o ignorante, que não sabe nada, ele se entrega no colo ou do padre ou do pastor.
Deixa eles quietos lá, gente. Não se envolvam com eles. Indiretamente eles estarão aprendendo conosco. Não se ensina falando, mas se ensina pelo intercâmbio perispírito com perispírito. Certo? Tem gente que diz assim, passei uma noite do cão, né? Não consegui dormir, não consegui fechar os olhos, foi uma noite terrível. É porque durante o dia ou criou uma energia negativa em torno de si mesmo, ou causou inveja a alguém. Nós temos que ter muito cuidado para que a gente possa, de fato, vivenciar o banquete celeste. E nós, os espíritas, nunca pagaremos a Kardec o que nós devemos a ele. Ele é um tesouro, sozinho enfrentou o mundo. E nós, os espíritas, só através de nós, poderá haver de fato a regeneração. Se nós, os espíritas, não acordarmos, não é? E a regeneração não acontecer, o mundo inferior que está esperando a massa humana, nós iremos junto para poder guiar essa massa humana. E é muito duro ser obrigado a conviver com o inferior. Certo? O certo mesmo é amar tanto a Deus em tamanha intensidade que nós olharemos para o inferior como alguém digno de todo respeito, porque o que eles são hoje é o que nós fomos ontem. Está dando até difícil. Quem é inferior, quem sofre, quem está aí quebrando a cabeça, quem está triste, quem está chorando, quem está espraguejando, não tenham dó dessas pessoas, não, que vocês vão prejudicá-las. Corrijam vocês, porque corrigindo vocês, ao tempo dessas pessoas, elas serão corrigidas por vocês. Por que que nós não vemos Deus? Porque Deus é cada um de nós capaz de servir de abertura no desconhecido. A humanidade ignorante se baseia, se alicerça em sexo e comida. Só meu corpo precisa de comida. E na área do sexo, o que adianta gerar espíritos piores do que nós? Ou não é isso que está acontecendo? O que vocês acham? Quem tem um filho angelical, cuidado. É uma armadilha do Criador. Que quem tem um filho angelical é vaidoso ao extremo. Nessa vaidade ao extremo, essa criatura se pré-julga privilegiada. Deus não privilegia ninguém. Para Deus todos somos iguais, sem distinção. Antes de nós prosseguirmos, queremos ver quais as dúvidas que vocês têm. Muita coisa eu não vou falar sobre a doutrina espírita, porque é perda de tempo. Só vocês lerem as obras, não é? Fica entendido, gente, que quem não estudar o livro dos Espíritos é uma piada dizer que é espírita, deu? Sim, Porque quem tem um filho, que ele vai fazer um angelical, um bom filho, né? E ele tem que tomar cuidado por causa da vaidade. Isso, do pai ou da mãe. Não é? Mas
pode ter. Analisa, pode ter, perfeito, pode ter. Mas nós temos cuidado com a vaidade de achar que o seu filho é melhor que o filho do vizinho. Isso é uma canoa furada, é uma armadilha. Porque na Terra não nascem melhores. Na Terra nascem divergentes, onde na divergência prepondera os vícios. Vaidade, egoísmo, presunção, maledicência, preconceito, todos isso. Por isso é que na Terra o mal prepondera. Os reencarnados aqui existem, não são? Existem alguns melhores e outros piores. Os melhores que encarnam na Terra não são para conduzir a humanidade. São porque eles lá no planeta de origem, eles são pessoas indesejáveis lá. Ficando entendido que a bondade, a preocupação em dar, está destruindo a humanidade. Não se esqueça disso, não precisa concordar, não. Mas usa isso como parâmetro de comparação. A bondade na Terra é a desgraça da humanidade. Porque o bom na ignorância gera esperto. Entendeu? Porque o certo de ser bom é na sabedoria. A verdadeira bondade sábia é aquela que está casada à razão com o sentimento. Fora isso, o sentimento é um tolo. Não tem mulheres que sofrem horrores com os maridos e pensam assim, é minha lei de causa e efeito. Não, é burrice mesmo. Não existe lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito existe para quem não sabe viver. Quem sabe viver, por que lei de causa e efeito? Pensa com calma. Entendeu? Mesmo. Um exemplo clássico disso é o encontro de Jesus com o jovem rico. Isso, perfeito. É isso. Ali ele mostra a verdadeira bondade. E por que Jesus disse a ele, quer o reino dos céus? Vai, vende tudo e dá aos pobres. Por quê? Porque o rico não era rico em Deus. O rico era rico na vaidade de ser rico, considerando-se melhor que os outros. Deu, tá difícil. Deu mesmo? Analisa bem. Mateus capítulo 19, versículos 1 a 13 ou 14, mais ou menos. De acordo? O mancebo rico é o título. Analisa. 19 para baixo. Do 19, versículo 1 para baixo. Deu bem? Tudo que Jesus nos traz, nós temos que ter cuidado para não ler o que está escrito e achar bonitinho. O certo é espiritualizar o que está escrito. Porque Paulo de Tarso tem um versículo que diz lá, a letra mata. E nós estamos insistindo com vocês em estudar. Não é isso mesmo? A letra mata quem não sabe viver. Mas somente a letra dá vida. Percebeu? Porque sem estudo, como é que eu vou ter condição de dialogar com terceiros? Deu? Igual que sim. Tem uma pergunta. O senhor fez uma referência sobre romance. A gente nota uma oferta de romance espírita muito maior do que todas as outras religiões. Isso, qual o grau de proveito? Zero. A sua evolução vai de 1 a 10. O grau de proveito é 0, é inferior a 1. Por quê? Não é? Porque se o senhor analisar os romances, o senhor verá uma coisa interessante. Muda o nome dos figurantes, mas a trama é a mesma coisa. Eu fazia revisão de livros espíritas, mas fiquei tão cansado e tão nervoso que eu pensei, não vou deixar me aborrecerem e me matarem, não. Porque eu li um parágrafo, punha lá aí eu punha
na folha em anexo. Esse parágrafo está na obra tal, no capítulo tal. Quer dizer, é um vexame, é perda de tempo. Agora, pelo amor de Deus, quem não quer nada de fato com a verdadeira doutrina espírita, chucha romance na pessoa, porque é preferível a pessoa ler o que não adianta nada do que não ler nada. Porque o que não adianta nada para mim e para quem tiver juízo. Agora, quem não sai da religião da doutrina espírita, pelo amor de Deus, dá romance para ela. É melhor do que nada. Ficou claro aí? Mesmo. Vocês conhecem um ditado um tanto besta, né? Amarra-se o burro segundo a vontade do dono, né? Só que eu não sei quem é mais burro, se é o burro ou se é o dono burro. Eu não sei quem é mais burro. Entendeu? Você falou uma coisa interessante também a respeito da verdadeira mediunidade. Que a gente pode, né, sintetizar na questão 459. Lembra daquilo que você falou, que estamos aprendendo e ensinando simultaneamente, inconscientemente. Olha, Nilo, a questão 459 é um tesouro também. Kardec pergunta: influem os espíritos em nossas vidas? Resposta: muito mais do que vocês podem imaginar. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos comandam. Só que tem um detalhe: se eu estiver na linha certa, um espírito superior a mim vai me comandar. Agora, se eu estiver na linha errada, milhares ou milhões vão atropelar a minha vida, que dá o nome de obsessão. Entendeu? E isso é claro no livro dos Médiuns, no capítulo 23, sobre obsessão, no item 252, no finalzinho lá fala que um espírito superior, ele afasta, ele deixa o inferior, como se diz, marretar a sua vida, quando ele vê que você, com o seu livre-arbítrio e na lei de causa e efeito, não quer sair daquele caminho. Ele facilita. Está lá com todas as paredes, ele facilita. Analisa um detalhe. O ignorante, ele só faz besteira na vida e continua vivo. E às vezes até bem. Agora, nós fizemos uma besteira, o caldo entorna. Por quê? Porque o ignorante pode ter acesso, ter assistência, ter endosso do chamado Deus. Agora, nós não temos nem acesso, nem endosso ao chamado Deus. Por quê? Porque a nossa inteligência está passando da hora de administrar a nossa consciência, viu? Porque só administra a minha consciência a minha inteligência. De acordo? O que adianta falar em consciência se eu não tiver inteligência? De acordo? Tá dando, gente. Eu fui indo mais devagar um pouco, né? Eu sei que é pesado. O xerife ali que é culpado, e depois vocês pegam ele lá fora. Ele que me chamou, viu? Precisamos aprender. Com certeza. Graças a Deus. Graças a Deus que vocês pensam assim. De acordo? Então vamos lá, né? Vamos ver o que nós pusemos aqui, né? Kardec tem uma bandeira, né? Diz lá: fora da caridade não há salvação. Cuidado na interpretação dessa caridade. Caridade não é dar sopa para os famintos, não. Caridade é conscientizar o faminto de que ele vai continuar passando fome se ele não abrir os olhos, se ele não acordar. Nós estamos na carne, gente, para aprender a viver. Nós não estamos na carne para encher o estômago, não. Se eu não administrar a minha saúde física, como é que eu vou poder estudar? Como é que eu vou raciocinar? Como é que eu vou usar o tempo que Deus me deu? Deus me deu o tempo, chamado encarnação. Mas a inteligência Ele já me deu, antes da encarnação. Então Ele está me dando uma encarnação como colher de chá. Porque nós, no século XXI, já deveríamos ter entendido a mensagem de Jesus
onde, entendendo a mensagem de Jesus, nós passaremos de consumidores das coisas de Deus em produtores nas coisas de Deus. Estão entendendo? Então, Kardec fala lindamente lá, fora da caridade não há salvação. Mas Kardec fala em liberdade. Nós temos liberdade? Não. Fala em igualdade. Nós temos igualdade? Não. Onde é que se viu o sistema com um deputado federal custando 100 mil reais por mês e o trabalhador, desculpa o termo, o desgraçado trabalhador, que ganha 500 e poucos reais por mês, não é? Sustenta eles. Quer dizer, agora, por que que é assim? Porque é proibido intelectualizar o brasileiro. Porque o brasileiro intelectualizado não permitiria que os maus mandassem no sistema. Deu? Não é mesmo? Kardec tem uma passagem num livro lá que diz assim: o verdadeiro espírita não deve se intrometer com a política. Perfeito. Não deve se intrometer com a política, mas não precisa apoiar a política. Vê se deu. Tá claro ou não? Deus me livre de ser político. Entendeu? Porque eu não quero entrar na quadrilha que rouba e mata. A nossa política é composta de uma quadrilha que rouba e mata. Deixa eles quietos lá. Não odeiem eles, não tenho raiva deles, nada disso. Odeiem vocês por estarem juntos deles, Esteu. Quer dizer, quem está errado é quem sabe, não é quem não sabe. Tá dando? Eles estão fazendo, né, valer o que Jesus falou em Lucas 17. O escândalo é necessário, perfeito. Só que o escândalo é necessário para ver se acorda o bondoso. Porque quem está escandalizando de fato é o bem. A pseudo-bondade, né? Que está terceirizando o que o político tinha que fazer em plano social. Se nós analisarmos com bastante calma, com bastante isenção de preconceito, acontece uma coisa interessantíssima aí. A vida está estruturada na esperteza. O que é que eu faço da minha inteligência para sobreviver? Para sobreviver, eu não devo me envolver com o erro. Eu não devo condenar o erro, nem muito menos os maus. Porque a culpa não é do erro e nem dos maus. A culpa é minha que me enganei estando junto com eles. Estão entendendo, né? Então, o que acontece? O que fazer? Consertar a mim. O errado sou eu. Não é quem abusa do poder e custa para a nação 100 mil reais por mês. Tá bom? Eles estão certos, porque eles são um escândalo que eu, bom, preciso. Porque eu, bom, condeno o mal. Só que esqueço de um detalhe: o certo não é eu condenar o mal, o certo é eu mostrar ao mal que eu não sou como ele. Mas se eu uso de preconceito, eu tenho que ser igual ou pior do que ele. É por isso, se vocês analisarem com calma, o mal dá sorte. O mal, tudo sorri para o mal. Enquanto que a pessoa boa, honesta, trabalhadora, cumpridor do dever, não faz mal a ninguém, nada dá certo. Analisem com calma. Analisem bem. De acordo? Então, na Terra, nós temos que entender um ponto-chave. Eu preciso ser bom. De fato, se valer a pena. Entendeu? E o que seria? Se valer a pena. Se valer a pena, isso. Não é? Agora, minha amiga, se não valer a pena,
Não odeie quem não vale a pena. Porque se você odiar quem não vale a pena, você gruda nele. Você gruda nele. É como um sujeito esperto que escraviza milhares de trabalhadores. E ele zomba, e ele esbanja dinheiro, não é? E coloca os milhares de trabalhadores como despesa empresarial. Certo? Se ele fosse um sábio, o empresário, se ele fosse um sábio, ele colocaria os trabalhadores como participantes do banquete do lucro, vestiu? Não despesa, mas como condição. Vocês já pensaram um empresário que tivesse 1000 trabalhadores, mandasse lá o departamento pessoal pegar todo o dinheiro de todos os empregados, punha nos envelopes de pagamento, e esse empresário mandava pôr todo o montante daquele dinheiro em cima de uma mesa, ele fechasse a porta da empresa e ele sozinho debruçasse as mãos e o corpo em cima daquele dinheiro e fizesse uma prece. Oh, meu Deus! Graças a esses trabalhadores inferiores, eu estou podendo ser rico. Essa criatura nunca será pobre, vestiu? Porque nós existimos para ser ricos. Nós não existimos para ser pobres. Kardec se equivocou numa das questões do Livro dos Espíritos, dizendo que numa encarnação nasce rico, na outra nasce pobre. Eu digo que não, está errado, ele já fez demais sozinho, mas não, ele está errado. Eu existo para ser rico, porque eu sendo rico eu tenho tempo para cuidar do meu espírito. Eu sendo pobre, o meu corpo vai passar fome, e passando fome eu não posso exigir nada do meu espírito. Vocês estão entendendo ou está difícil? Hein? Mesmo enquanto que, olha as empresas, os patrões odeiam o dinheiro que é destinado para os trabalhadores. Ele nunca será feliz, nunca poderá ser feliz. Terá dinheiro, terá riqueza, carro, mordomia, avião, o que ele quiser. Mas o que adianta? A verdadeira riqueza é eu ter paz. Para eu ter paz, eu tenho que ter saúde. Para eu ter saúde, eu tenho que saber me alimentar. Para eu saber me alimentar, eu tenho que saber primeiro condimentar o alimento que eu vou ingerir. Para condimentar o alimento que eu vou ingerir, ele pega esse monte de envelope de pagamento e debruça o corpo em cima desses envelopes, dessa montanha de dinheiro, e diz: oh, meu Deus, ajuda esses trabalhadores que estão me fazendo cada vez ficar mais rico. Entenderam? É o que está faltando no mundo. Certo? Agora, lá fora, como ensinar lá fora essas coisas? Não tem como ensinar lá fora essas coisas. Vocês, com o conhecimento que vocês adquirem, se vocês concordarem com os tolos que falam para vocês, porque cada um que fala é um tolo. O Zé Miranda não sabe mais do que vocês, não. O Zé Miranda apenas é alguém que ficou para trás, é um tolo junto com os tolos. Estão entendendo bem? Então, tirem proveito disso. Doutrina espírita, de fato, é regeneração em disponibilidade. Só que essa regeneração depende de vocês se regenerarem individualmente. Não se preocupe com ninguém, não se preocupe com nada. Cuidem de vocês. Entenderam bem? Ou não? Certo. Oi? Me abriu uma janela aqui agora, depois desse exemplo que você deu do dinheiro aí, empresário, né? Ali sozinho, anonimato, abençoando aquilo. Isso. Quer dizer, ele vai colocar a lei de Deus fluindo. Com isso. E nós, nessa nossa discrepância com essas peculiaridades aí, nós estamos adequando a lei de Deus de acordo com a nossa ignorância. Isso, Nilo, olha, dentro do planeta Terra, meu amigo, nós temos de tudo, menos ricos. Por quê?
Porque a riqueza dos ricos é uma riqueza permissão de Deus, enquanto que o certo é ser rico por direito adquirido. Deu ou não deu? Hein? Porque sabe dividir, porque sabe respeitar o outro, e que é a mesma coisa que quer para si, que é para o outro. Isso. Na sua casa, minha amiga, se você tiver uma doméstica lá, uma criatura que não sabe nem ler nem escrever, mas você, sem abrir a boca, você pode fazer essa doméstica crescer. Quando ela for comer um prato de comida, você sai de perto para deixá-la à vontade comendo o prato de comida. Não olha, não foca os olhos na comida, não, que isso é um perigo. Porque nós somos egoístas natos. O nosso alicerce é egoísta. De acordo? Então, você pensa, oh Deus meu, ainda bem que eu posso ter essa doméstica aqui, a meu serviço, trabalhando para mim, ou lavando, ou passando, ou cozinhando, não importa. Ser grato. Ser grato. Né? E você, quando entregar o dinheiro a ela, segura nas duas mãos dela e diga, minha querida, muito obrigado por você estar comigo e me ajudando. Que esse dinheiro seja abençoado por Deus, se ela for acessível. Se não for, faz isso mentalmente, entendeu? Porque tem trabalhador que odeia. É? Entenderam bem? Agora, um trabalhador humilde, essa criatura vai lhe amar, ela não vai saber por que ele ama tanto. É porque você transferiu a química da sua gratidão, daquilo que Deus lhe deu, para ela. Deu ou não deu? Não quer segurar para si. Isso. Aí. Deu bem. Tá dando aí, acabou. Tá? Você tá caladinho. Chama para os demais. Como você disse que a gente não deve se envolver com os políticos, não deve se deixar de lado, mais ou menos, vamos dizer mais ou menos assim. Eu acho que a gente não pode tentar conscientizar, né? Não faz uma besteira dessa, pelo amor de Deus. Não faz uma besteira dessa. Sabe por quê, meu amigo? Não, meu amigo, não. Calma lá. Os políticos estão junto de nós para ver se a gente acorda. Porque se a gente tiver políticos honestos junto de nós, a gente pensa que já acordou. Entendeu? Eu existo para aprender. Eu não existo para grosar a vida porque estou junto de pessoas honestas. As pessoas honestas eu as atrairei não quando eu for honesto, mas quando a honestidade for um desejo meu de mim para os outros, não dos outros para mim. Eu, Tati? A atitude tem que partir da gente. Isso. Da gente. Isso. Do eu. Então o que acontece? Os bárbaros estão encarnando na Terra nesse século. Está piorando e vai piorar, e é muito. Para quê? Para ver se uma minoria, pelo menos 144 mil, acorda. Se 144 mil acordarem, dividindo por 200 e tantas nações no planeta Terra, o Criador vai pôr um tanto em cada nação para poder, pela força, sem armas, que não vai precisar de armas, pela força, corrigir o erro. E onde é que está a correção do erro? Estude, estude e estude. Se você tiver um prato de comida para comer, você está saciado. Se você... Desculpa. Espera um pouquinho para eu poder... Desculpa. Porque eu falo intuído, né? Comida. Eu falo intuído, né? Então tem que esperar um pouquinho. Isso acontece. Acontece com as melhores famílias. Você lembra? Você falou uma coisa interessante no último estudo da grande síntese, que nós temos a obrigação de, quando vemos uma pessoa errando, como os políticos, agradecer-os por nos ensinar. Nos ensinar a não fazer o que eles fazem. Isso eu achei muito interessante. Isso. E de fato está me ensinando mesmo. É porque o que acontece, companheiro, é que a gente
tem ainda no sangue, nas veias, no ódio à justiça. No fundo, quando você gostaria que um político fosse honesto, você está nas suas entranhas, você está amassando a lei de Moisés ainda. Eu não permito que façam isso comigo, eu não permito que façam isso com a humanidade. Lei de Italião. Lei de Italião. Entendeu bem? Então fica calmo, fica tranquilo, porque quem está conscientizado precisa de um bom humor para poder multiplicar aquilo que está aprendendo. E esse bom humor só é aplicável quando a criatura dorme. Ela se desdobra, vai energizar e vai até dar uma aula para as pessoas que o amigo espiritual destinar. Amigos vinculados à genética espiritual. De acordo? Então, o que a gente pode concluir que nós temos os políticos, a política a gente merece. Nós temos o político, a política que nós precisamos. Nós merecemos ser felizes. Merecemos ser felizes. Mas nós precisamos, porém, precisamos de ter esse esse tipo de vivência, porque a verdadeira felicidade é aquela que se casou a razão com o sentimento. Razão masculino, sentimento feminino. Questão 200 do Livro dos Espíritos. Certo? Os espíritos têm sexo? Pergunta, né? Resposta magistral. Não como o entendeis. Mas hoje vocês estão podendo entender. Por quê? Porque o sacrifício de Kardec, 150 anos depois, algum amigo espiritual encontrou num tal de um bobo de Zé Miranda alguém que possa transmitir essa informação. Mas por que eles mesmo não transmitem? Porque não podem. O meu livre-arbítrio está condicionado ao meu potencial intelectual. O que adianta eu ter livre-arbítrio se eu sou um ignorante? Não adianta nada. O certo de ser livre é se eu for um sábio. Deu bem? Uhum. Concluindo de Jefferson aqui, ó, aquela frase que você sempre fala: faça o que o mundo manda. Isso. Sem ser o que o mundo é. Não é? Livre-arbítrio é lei de Deus. Lei de causa e efeito é prerrogativa de Jesus, venceu. Não existe lei de causa e efeito na lei de Deus. De acordo? Desculpe o termo, nós estamos na água, minha amiga, se aí não acordar. Nós estamos na água. De acordo? Enquanto a lei de Deus, qualquer uma delas, tiver mesclado com causa e efeito, é sinal que ela está se adequando de acordo com a ignorância de cada um. O certo é fluir. A lei de Deus tem que fluir. Isso mesmo. Eu escrevi uma opção de cor, mas acaba não sai nada do que está escrito aqui. Aqui, ó. Que sou? Eu sou o que eu fizer do meu tempo. Que é o tempo? É Deus nos dando vida. Que é a vida? É a oportunidade de usar minha inteligência. Que é a inteligência? É a herança que Deus me deu. De acordo? Cada um de nós tem uma fração de inteligência na individualidade nossa. Agora, por que nós somos irmãos segundo as religiões? Porque cada um de nós tem uma fração de inteligência adormecida ou mal usada. Se nós nos unirmos no mesmo ideal, quem sabe os 144 mil serão os espíritas com juízo. Porque espírita, adorador de passe, água fluidificada. O ignorante, gente, numa casa espírita, dê um passe a essa pessoa com todo carinho, com todo amor. Não é um ignorante. Agora, que pessoa de ser ignorante, para que um passe depois de uma reunião dessa? O que vocês acham? Para que um passe depois de uma reunião mediúnica? Ah, mas tem médico que sai mais carregado.
O médico sai mais carregado é porque doou energia mais do que deveria. Então tem que rever os seus conceitos. Entendeu? Porque se colocar numa mesa mediúnica em disponibilidade ao plano espiritual, sendo um médium ignorante, está frito. Vai sofrer o pão que o diabo amassou. E a pessoa que depois de dar passe, senta para tomar um passe. Senta para tomar um passe. Pois é, porque doou mais do que deveria. Dar um passe, meu amigo, é ter uma bandeira na sua frente. Seja feita a vontade de meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque eu não sei ler perispírito. Se eu não sei ler perispírito, como é que eu posso definir quem precisa ou quem não precisa? Pensa com calma. Vocês estão entendendo? Essa questão, ela, particularmente, eu vejo da seguinte forma: um espírita conscientizado que estuda, que pesquisa, obviamente, automaticamente, na questão da água fluidificada, ele tem que ter a consciência que ele é 75% ou 80% de água, porque não se autofluidificar. E a questão do passe, há mais de 2.000 anos atrás, um cidadão que não era religioso, não seguia casta religiosa nenhuma, um centurião surpreendeu Jesus. Então, isso. O meu servo está doente, você pode curar lá? Posso, me levar? Não, uma só palavra sua basta. Exatamente. E nós, em século XXI, precisamos ir numa casa espírita. Se não tomou um passe, eu não fui na casa espírita. Agora, acontece uma coisa interessante, Nilo. Não vá deixar de dar passe na casa espírita, que você esvazia a casa espírita. Não, O certo da casa espírita, isso. O certo da casa espírita é ter 3 reuniões mediúnicas. Uma, classificada como religião. Porta aberta, escancarada, vale tudo. Agora tem que ter os de boa vontade para tomar conta da peãozada para não cair, não quebrar a cara. Entendeu bem? Vale tudo. Com isso vai selecionar lentamente os bons médiuns para a área da filosofia. Noutra ocasião, se vocês quiserem que eu volte, nós vamos analisar só sobre isso, que eu preciso de tempo para analisar em detalhes só sobre isso. Então seria um filtro, né? Um filtro. Agora, você falou sobre água. Presta atenção, meu amigo. Você vai ingerir um copo d'água para manter os 70% ou 80% de líquido no seu corpo. Perfeito. Mas se você, antes de ingerir a água, você lembra de um vizinho que lhe maltratou, ou que foi indelicado com você, ou que não deu um bom dia, e você sente um impacto emocional. Aí, antes de beber água, você deve fluidificar a água antes de beber. Aí você precisa fluidificar ela. Aí você faz uma prece em torno da água. Oh, meu Deus, me perdoe pelo meu deslize mental. Porque enquanto não soubermos viver, eu sou obrigado a conviver mentalmente com coisas erradas. A gente não pensa em coisas absurdas. De uma hora para outra, está bem, está todo mundo sorrindo e vem um pensamento esdrúxulo, um pensamento horroroso. Nós somos obrigados a passar por isso. Por quê? Porque nós somos espíritos encarnados no negativo. No dia que formos espíritos encarnados no positivo, isso não acontecerá mais. Espírito encarnado no negativo. Deus fez a misericórdia que me permitia encarnar. Isso é que é espírito no negativo. Agora, espírito encarnado no positivo. Eu tenho o direito de encarnar com o pai que eu quero, com a mãe que eu quero, com os domésticos que eu quiser. Hoje, século XXI, sem saber viver, quanto pior, melhor. Entendeu? Porque se for bom, eu tenho a melhor mulher do mundo. Aí eu me acomodo, né? Eu tenho a melhor mulher do mundo. Bem feito, que vizinho nenhum tem. É assim ou não? É assim ou não? Analisa uma mãe de primeira viagem, primeiro filho, está com o filho no colo.
Se passar uma vizinha por ela e o filho dela for mais bonitinho, ou mais gordinho, ou mais rechonchudinho, ou mais clarinho do que o filho dela, matou essa mulher. E ela diz que ama o filho. Como ela pode amar o filho se não ama o filho da vizinha? Deu ou não? É dando que se recebe. O tolo pensa que é dar coisas. Tá dando, achei? Sim. Para encerrar, você faz uma Oi, fala. Isso. Ô, Guruzinho, para encerrar, você faz uma correlação entre a doutrina dos espíritos e a doutrina dos espíritas. Uma correlação. Eu fiquei devendo, desculpa, tá? Não, mas faz Ainda isso bem para que você fechar. lembrou, né? Exato, é. Doutrina dos espíritos. É Deus se intrometendo conosco. Doutrina dos espíritas. Somos nós envergonhando Deus, viu? Repete, por Sintético, né? Repete. Não sei se eu dou conta. Não, pare com isso. Doutrina dos Espíritos. É Fala. nós intrometemos com Deus. Doutrina dos Espíritos. Tá vendo que é difícil? Tá vendo que é difícil? Deus intrometeu. Doutrina dos espíritos. É Deus se intrometendo, É isso. dando misericórdia para nós. E doutrina dos espíritas. Somos nós metidos a bestas. Viu? Isso. Deu aí? As considerações finais. Mas Nossa. tem que ser nós metidos a besta? Isso. Nós agradecemos a Jesus e pedimos a vocês que nos perdoem por qualquer palavra grosseira. Mas, infelizmente, eu ainda sou um bronco, né? Quem sabe um dia eu vou me devorar. Que assim seja.